com 24 anos de fundação. Pastor Robson Muniz, em razão de forças circunstâncias, a sua esposa não pôde vir, mas a esposa do pastor Robson Muniz é a irmã Valéria Muniz, dirigente da congregação Vale de Josafá. Arnaldo Eugênio é uma congregação com 19 anos de fundação. Seu dirigente é o pastor Gilmar Barbosa. Pastor Gilmar Barbosa também está entrando sozinho, a sua esposa, a irmã Lucinéia, não pôde vir. Lucinéia da Conceição, esposa do pastor Gilmar. Ainda temos a congregação Filadélfia. Ela tem 16 anos de fundação e hoje é dirigida pelo pastor Fabiano Costa, e ele se faz acompanhado de sua esposa, Fabiana Lopes. Também nós temos a congregação Poço de Jacó. Ela é pastoreada pela irmã pastora Sônia Cordovil, e ela tem 15 anos de fundação, essa congregação, e a irmã Sônia vem acompanhada de seu esposo, o irmão Djalma de Oliveira. Congregação Monte Ararate, 13 anos de fundação. Pastor Ricardo Ramos é o dirigente, ele se faz acompanhado da irmã Paula Souza, sua esposa. Congregação Getsemane, também tem 13 anos de fundação, e ela é dirigida pelo presbítero Fernando Trindade. Ele está sozinho em razão de sua esposa estar de plantão. Hoje, ela trabalha como enfermeira, como é o caso de alguns outros dirigentes que vieram sozinhos por questões de plantão. E nós temos uma subcongregação que é chamada de Ebenezer 2, é caçulinha, ainda não é congregação, mas nós queremos honrar o dirigente, o nosso irmão presbítero Elson Pereira, que se faz acompanhado da irmã Cristiane Silva, sua esposa, Elson Silva, e sua esposa, a irmã Cristiane Silva. Essa congregação é uma congregação ligada à congregação Ebenezer, dirigida pelo pastor Anderson. Após a chegada do nosso irmão presbítero Elson, nós vamos cantar com você essa nossa canção. Entendeu? E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dá glória. Calma aí, foi só para atiçar os irmãos, que os dirigentes de congregação com esposa, nós vamos cantar juntos, em nome de Jesus. Irmã Norma, chega para ali, microfone, pastor Marcos, o pessoal também vai fazer o back, e nós vamos cantar juntos essa linda canção, em nome de Jesus, e vamos levantar as mãos e glorificar a Deus. Em seguida, pastor Paulo Santana estará fazendo a oração pela preletora da noite, a nossa irmã Sônia, que ministrará a palavra do Senhor. Vamos nós? Músicos, em nome de Jesus. Todos juntos. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Você sabe, canta. E enquanto cantamos, segura a mão do... Levante as mãos para o alto e peça para Deus. Derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você. Quero cantar com você essa nossa canção. Enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus. Derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir mais estranha. Todo mundo sabe. Isso. Não se admire se
quando cantamos, segura a mão do seu irmão e fique em pé. Fique em pé. Isso. E dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus. Derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Mais uma vez. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E quando cantamos, segura a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus. Derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Para terminar, que coisas maravilhosas vão acontecer. Mais uma vez. Que coisas maravilhosas com quem vão acontecer. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Pastor Hélio Nascimento. Pastor Hélio vai fazer o seguinte. Pastor Hélio agora vai orar pelos ofertantes e dizimistas e vai orar por nós, todos, quando digo todos os dirigentes. Em seguida, o Ministério de Louvor adora ao Senhor recolher dízimos e ofertas. Aleluia. Queridos, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Eu costumo falar que o maior privilégio de um ser humano na terra é ser chamado servo do Deus vivo. É ser chamado servo do Altíssimo. E também eu entendo que este servo de Deus tem honra ele se sente honrado em ofertar, em dizimar, porque todas as vezes que você oferta, todas as vezes que você está dizimando, tu está contribuindo para o reino de Deus crescer ainda mais. Então oferte com alegria, com prazer, com amor. Hoje é aniversário da nossa igreja. Vamos dar este presente para o Senhor, as nossas ofertas e os nossos dízimos. Oremos, querido Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor querido, por ser teu servo, por participar da maior obra, Senhor meu Deus querido, que é a obra do Senhor. Aleluia. Nós sabemos, Pai querido e santo, que mais um pouquinho de tempo e nós não ficaremos mais nesta terra. Nós subiremos, ó Deus querido, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas, ó Pai, enquanto tivermos aqui, ó Pai querido, é necessário, Senhor meu Deus, ofertarmos, é necessário dizimarmos, para que a tua obra venha mais, aleluia, crescer ainda mais, aleluia, porque todos os recursos nesta noite, Senhor, e nesta igreja, é para, aleluia, a tua obra. Então, Deus, eu já quero te agradecer pela vida de cada ofertante, de cada dizimista, ó Deus querido, e tenho a certeza que o Senhor já tem os abençoado com todas as bênçãos dos céus. Por isso, Pai querido e santo, são os abençoados, aleluia, que ofertam, que dizimam e que têm prazer de fazer este negócio. Assim, Pai querido, eu já te agradeço pela vida de todos os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Tomem vossos assentos, dirigentes de congregação, Deus abençoe com suas respectivas esposas. Ministério de Louvor, Enos. E nós vamos ofertar e dizimar, entregar os dízimos e ofertas em nome de Jesus. Na sequência, o pastor Paulo Santana já ora pela irmã Sônia, que vai ministrar a palavra do Senhor. Quem é o ministrante aqui? Irmã Dini? É isso? Vamos adorar o Senhor com o Ministério de Louvor e com nossos dízimos e ofertas. Aleluia. Quantos escapes nesses 63 anos. Quantos livramentos. Aleluia.
porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Adore! O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem escape e livramento nessa noite. Como você está adorando a Ele, agradecendo a Ele por todos esses anos. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Ele reina, reina para sempre. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar a igreja para estar de pé. Hora maravilhosa, hora da palavra do Senhor. Queria convidar a pastora Sônia para estar aqui ao meu lado. E pedir, já que você se colocou de pé, em reverência à palavra de Deus, que possam estender as mãos para abençoar a serva dele. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Estamos gratos, Senhor, por estarmos aqui neste local. Casa de bênçãos, casa de vitórias. Senhor, somos gratos, Senhor, porque destes 64 anos, coisas maravilhosas, grandiosas aconteceram aqui. Famílias foram restauradas, vidas se achegaram aos teus pés, pessoas foram curadas. E nesta hora, Senhor, que a tua palavra, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração da tua filha, da tua serva, possa ser transmitida para o teu povo. Senhor, fala não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos para vivermos uma vida de retidão em tua presença. Usa a tua filha de maneira poderosa. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer meu pastor, toda a diretoria dessa igreja. Obrigada pela oportunidade. A igreja pode tomar assento, eu não vou fazer menção da palavra agora no momento. Eu falei para ele que ele não queria, o nosso pastor, que ele não queria um pregador nem uma pregadora. Ele queria alguém que falasse a respeito da ADAV, alguma coisa a respeito da ADAV desses 64 anos, algumas coisas a respeito da congregação ali em Poço de Jacó, na gestão da nossa amada irmã Nininha, e também da minha gestão, que tem 15 anos. Eu vou ser breve, eu não vou tomar muito tempo dos irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que eu conheci o irmão Tatão, eu conheci a irmã Filhinha, e o pastor Gilberto até brincou comigo, a idade. Conheci também o pastor Canuto, pastor Milton Barros, que era um pastor durão, como muitos dizem até hoje, mas era um homem de Deus, era um homem de oração, buscava o Senhor, ele ficava naquele templo lá, dia e noite, orando e buscando a presença do Senhor. Então, era um homem de Deus, pastor Milton Barros. Inclusive, foi ele que celebrou o meu casamento, tá, irmãos? Lá na congregação. E conheci também, depois veio outros pastores, veio o pastor Jonatas Câmara, também estive aqui na gestão dele. Depois do pastor Jonatas Câmara, veio o pastor Paulo Lobato, se eu não me engano, mas nesse período eu estava indo na igreja de Campo Grande, porque ficava mais próximo da minha casa, e eu tinha criança pequena. E logo após, eu creio que foi o pastor Celso, que assumiu, logo depois do pastor Paulo Lobato. Irmãos, conheci o meu esposo, comecei a namorar ele na casa do pastor Celso, um churrasco que ele deu, e nós começamos a namorar na casa dele. E hoje, esse ano fazemos 41 anos de casado. Deus tem nos ajudado, Deus tem estado conosco, Deus tem nos sustentado na presença dEle. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Os meus filhos estão aqui, meus netos estão aqui, e todos estão na presença do Senhor e buscando a face do Senhor. Pretendo contar um testemunho. O primeiro deles é sobre a irmã Nininha. Eu creio que muitos conheceram ela, muitos podem não estar aqui, mas alguns conheceram. Eu sei disso, porque ia muita gente lá. E quando a irmã Nininha, ela era jovem, desde pequena que ela foi criada na presença do Senhor, mas teve um momento que ela era jovem e ela se afastou da presença do Senhor.
E um certo irmão foi orar na casa dela, da mãe dela. E quando aquele irmão começou a orar, ele começou a chorar. E ela falou que na mente dela, ela dizia assim, dessa forma ela falou que falou, mas que palhaçada! Por que o irmão está chorando? Não tem ninguém doente aqui, o porquê que ele está chorando? E o tempo passou, irmão. E o tempo passou e quando ela se viu no hospital de câncer, ela estava com câncer. E aí ela lembrou daquele irmão orando e chorando, e ela falou aquelas palavras. E ela falou que ela, no hospital, ninguém conseguia chegar perto dela, porque o cheiro era muito forte, o câncer dela era no útero, conforme ele cresceu, empurrou o útero dela para fora, e ali ela sofrendo muito, e chegou o dia da cirurgia dela. E naquele dia da sua cirurgia, estava lá a mãe dela, estava lá o pai dos filhos dela, que depois passou a ser o pai dos filhos dela, e ela falou para o Senhor, Senhor, se tu me curar, eu darei a minha vida no teu trabalho, e aonde o Senhor me mandar, eu irei. Ela falou que quando ela acabou de falar, entrou um médico pelas portas, com a pasta na mão, um homem moreno, e chegou perto dela e falou assim, eu vim te operar. E aí ele fez a cirurgia dela, e quando ele terminou, ele falou assim, a paz do Senhor, e deu as costas e foi embora. Existem coisas, irmão, que nos nossos dias de hoje, muitas coisas que nós contamos, pessoas não acreditam, mas Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele continua sendo o mesmo Deus. E quando o médico saiu, ela começou a sentir o cheiro que ela estava, e ela começou a chamar alguém, os enfermeiros foram até ela, e ela falou, eu quero tomar um banho, porque eu estou com um cheiro muito forte, eu preciso tomar um banho. E eles falaram, você não pode levantar, porque você está há muito tempo acamada, você pode cair, quebrar uma bacia ou um fêmur, vamos chamar os médicos. Chamaram os médicos, o médico veio, quando chegou perto dela, olhou e falou assim, menina, cadê o seu útero? Ela falou, doutor, quem me operou, operou com tudo. E eles mandaram subir ela para a junta médica. E ela foi, levaram para a junta médica. Quando eles foram examinar, eles viram os pontos que foi dado pela mão do Senhor dos Exércitos. Ela estava curada. E quando ela ficou curada, ela falou, Senhor, eis-me aqui. Aonde tu me enviar, eu irei para fazer a tua obra. E assim aconteceu, irmão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor, ela morava no Jacarezinho, e o Senhor falou para ela assim, vai para Campo Grande. E a família dela falou, o que você vai fazer em Campo Grande? Lá não tem nada. Ela falou, mas o Senhor me mandou, eu vou obedecer e vou para Campo Grande. E veio para Campo Grande. E abriu o trabalho de oração na sala da casa dela. E Deus começou a trabalhar naquele lugar. Deus começou a libertar. Deus começou a salvar. Deus começou a transformar a vida. Deus começou a curar câncer. Deus começou a curar lepra. Eu não sei se hoje aqui tem alguém que passou por aquele lugar e foi curado de lepra. Mas em congregação nossa tem 2 pessoas que Jesus curou de lepra. E irmãos queridos, câncer foi expelido no banheiro da congregação. Deus tinha uma obra naquele lugar e a obra permanece até hoje. Ele não mudou, Ele é o mesmo Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nós vimos homens que viviam à margem da sociedade ser libertos naquele lugar. Homens que chegaram a morar no nosso quintal, da nossa casa, e nunca desrespeitou ninguém, porque Deus libertou, transformou, salvou para a glória do nome dEle. Aleluia! Glória a Jesus. Deus começou a operar maravilha. Um certo dia, passou um tempo, e ela começou a ter os filhos dela. Ela teve os filhos dela,
E ela estava brigada com o pai dos filhos dela. E uma época de Natal, ele chegou com as bolsas para as crianças e falou assim, olha aqui que eu trouxe para as crianças. Ela pegou aquelas bolsas, irmão, era aquelas bolsas de papel de antigamente que o mercado tinha, e pegou aquelas bolsas e entornou no chiqueiro dos porcos. E os porcos fizeram uma festa. E a menininha se arrumou e foi para uma consagração. Quando chegou lá, na consagração, um irmão falou para ela assim, irmã Nininha, o seu esposo é crente? Ela falou assim, não. Ele é policial? Ela falou, sim. Sabe por quê, irmã? Eu estou perguntando à senhora. Porque eu estou vendo esse homem encostado, naquela época era a patrulhinha que falava, né, pastor? Encostado numa patrulhinha e ele está chorando. E Deus manda dizer para a senhora que vai cobrar as lágrimas daquele homem. O homem não era crente, irmão. Ela era crente. E quando eu penso nisso, eu digo assim, será que nós podemos fazer injustiça com as pessoas? Com aquele que não é crente? Só porque nós somos crentes, podemos fazer injustiça? Deus não vai cobrar? Deus cobra. E o irmão falou, vai chegar dia que a senhora vai procurar um pão na sua casa e não vai ter para dar para os seus filhos. Sabe quanto tempo ela passou? Passando necessidade com os filhos? 3 anos. Tinha dia que um dos filhos dizia assim, mãe, eu não consigo dormir. Eu estou com tanta fome que eu estou suando e não consigo dormir. Sabe o que ela fazia? Ela pegava plantas que nasciam no quintal e ela pegava, fazia tipo um caldo e dava para as crianças, para eles beber aquele caldo, para enganar o estômago daquelas crianças. Mas um certo dia, ela estava orando na madrugada e ela disse que chegaram 3 varões, eles não encostavam os pés no chão, com aquelas roupas resplandecentes, e eles disseram, paz do Senhor, Nininha. E ela falou, a paz do Senhor. E ele falou, olha para as tuas latas de mantimento. E ela olhou. Quando ela olhou, ela falou que via feijão, arroz, açúcar, café que entornava de tão cheia que as latas estavam. E ele falou assim, a partir de hoje, nunca mais faltará o pão na tua casa. E não faltou mesmo, irmão. Deus é fiel. Deus é justo. Passou-se o tempo. Aleluia. O tempo passou. E o Senhor tinha prometido a ela que ela ia até os Estados Unidos. E ela falou assim, como, Senhor? Que condição? Como é que eu vou naquele lugar? E ele falou, tu vai atravessar o oceano, sim. Um certo dia fomos orar em Copacabana na casa de uma irmã. E tinha chegado uma irmã dos Estados Unidos e bateu na perna dela assim e falou assim, vamos à América? Ela falou, quem sou eu para ir à América? Não tenho condição. Viemos embora. No sábado, na consagração, tinha lá um pastor que chamava ele Pastor José. Ele era cego, só fisicamente, porque espiritualmente ele via muito. E aí Deus toma aquele homem e diz assim para ela, minha serva, aquele convite que tu recebeste é meu. E aí tu vai dizer, mas Senhor, como eu vou fazer? Como eu vou até lá? Ele falou assim, vou te dar tudo. Irmãos, começou a aparecer roupa, calçado, passagem, $1.000 que ela tinha que levar para entrar nos Estados Unidos. Ela foi umas 3 vezes e voltou aos Estados Unidos. E ainda morou lá um tempo também. Deus é fiel nas suas promessas. Muitas das vezes nós queremos para ontem. Mas existe o tempo de Deus, e Ele só faz no tempo dEle. No tempo certo, Ele cumpre as promessas dEle, porque Ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. E a palavra diz, diria o Senhor, e não cumpriria aquilo que Ele disse. Ele é fiel. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A minha sogra, ela passou para o Senhor.
Nosso pastor Celso, ele sempre fala aqui. Ele é filho daquele lugar, né? Aceitou Jesus naquele lugar. Ela teve muitos filhos na fé. Muitos mesmo, irmão. Teve um ano que eles começaram a contar, ela já tinha ganhado 1.000 pessoas para Jesus. E as pessoas iam até aquele lugar porque necessitava de uma resposta de Deus. E Deus dava a resposta certa que as pessoas queriam. Mas, irmão, pessoas que buscavam o Senhor, pessoas que oravam, jejuavam. Hoje é difícil alguém ter prazer em orar e jejuar. Se faz, mas como que seja assim, olha a força, porque tem que fazer. Mas naquele tempo buscavam muito. A igreja buscava o Senhor. Era batismo no Espírito Santo. Eu passei 2 anos buscando o batismo no Espírito Santo. E o Senhor me batizou. E ela passou para o Senhor. Eu estava ainda em Campo Grande. E falei, não pode ficar fechado aquilo que Deus tem propósito. Eu não posso deixar fechado. E aí comecei a reunir com as irmãs, que era dali também, mais antiga, e começamos a orar. E aí eu falei assim, bom, eu vou à igreja onde eu estou indo, vou falar com a direção, para ter um respaldo de um ministério, né? Na congregação. E aí fui até na igreja de Campo Grande, onde eu estava indo, conversei com os pastores lá, eles falaram assim, vamos abrir o trabalho. Abrimos o trabalho, ele impulsou um dirigente, impulsou a esposa dele como a dirigente do círculo de oração. Eu e as irmãs que estavam comigo ficávamos auxiliando ela no trabalho de oração. E estava tudo muito bem. Teve um certo dia que uma senhora, uma moça, ela foi levar alguém de Itaguaí ao Hospital Rocha Farias. Ela já ia na minha sogra algum tempo atrás. Quando ela passou pela estrada do Campinho, o Senhor falou para ela assim, vai lá. E ela entendeu esse vai lá do Senhor. Ela falou assim, não, Senhor. Ela continuou na estrada do Campinho. E quando ela chega mais na frente, tem um caminhão atravessado, ninguém passava. Tinha que voltar. Ela voltou. Quando ela voltou, que passou novamente na estrada do Campinho, em frente à rua, o Senhor falou, vai lá! E aí ela foi. Estava um dia chuvoso. E aí ela bateu lá, chamou. Nessa época, o presbítero Moisés e a família estavam morando na casa lá, perto da igreja. E ninguém ouviu ela chamar. Ela falou assim, eu vou embora. Aí foi para o carro dela. Quando ela chegou no carro, tinha uma menina que morava em frente. A menina era muda, ela não falava, mas ela falava para insistir em bater, que alguém ia ouvir. E aí ela voltou, chamou, bateu, aí alguém ouviu. Aí a que era a esposa do irmão Moisés, o presbítero Moisés, foi lá e abriu o portão para ela, falou assim, eu quero oração. Você quer oração? Eu quero oração. E aí ela foi me chamar. Ela falou, olha, tem uma irmã aí que quer oração. Eu falei, pega a chave da igreja, abre, coloca a irmã lá, e daqui a pouco eu vou desligar o fogo, que eu estou fazendo almoço. Fui. Quando eu cheguei lá, eu falei para ela assim, você quer oração? Ela falou assim, sim, irmã, eu quero oração. Mas ela não falou que ia lá no passado, na época da minha sogra, nem nada, eu não sabia. E aí eu falei, então vamos abrir a palavra, vamos ler uma palavra e depois vamos orar. Aí quando eu abri a palavra, estava falando sobre atalaia. E eu falei, olha, o Senhor está chamando de atalaia. Você é uma atalaia do Senhor. Então, quando Ele mandar você abrir a tua boca, você abre a sua boca e fala porque Deus quer te usar. Irmãos, quando eu falei isso, Deus tomou a irmã na hora, pastor. Tomou a irmã, ela andava de um canto a outro, falando em mistério, andava, chegou, daqui a pouco ela chegou perto de mim e falou assim, eu te mandei pegar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos e passar para outra pessoa. Aí tu diz assim para mim, mas como vai ser, Senhor? Já tem um ministério aqui. Eu, Senhor, vou tirar e vou te devolver. E há
sai de ti se passar para a mão de outra pessoa. Irmão, eu chorei muito naquele dia. Eu tomei uma boa coça do Senhor naquele dia. Não demorou. O dirigente da congregação começou a ficar insatisfeito. Ninguém sabe por quê. Ah, eu não quero mais ficar na congregação. Ah, irmã Sônia, fala com o pastor lá para colocar outro, eu não quero mais ficar, não sei. Aquele negócio todo, eu fui lá falar com o pastor. O pastor falou assim, vamos recolher tudo. Ok. Deus estava fazendo o que ele falou que ia fazer. Recolheram tudo. A congregação ficou sem ministério. Eu falei, Senhor, e agora? Ele falou assim, pastor Celso. Vai ao pastor Celso. Marquei um gabinete com o pastor Celso. Vim até ele e falei, pastor, contei a parte de Campo Grande toda o que aconteceu e falei, pastor, eu preciso de ajuda. O senhor pode me ajudar? Ele falou assim, posso. Pode colocar o nome da igreja que nós vamos ajudar. Vamos estar auxiliando. Colocamos o nome da igreja e na nossa gestão, estamos ali com 15 anos, né? 15 anos que nós estamos naquele lugar, cavando poço, irmão, porque não é fácil. É bom encontrar pronto, mas cavar poço é difícil. Eu vejo pessoas ali que chegaram ali com a vida destruída. E Deus mudou vida de pessoas. Deus tem conservado o casamento que já era para ter sido destruído há muito tempo. E Deus tem ajudado pessoas a ficar firme na presença dEle. Então, nós pagamos um preço pela obra do Senhor. O preço da salvação Jesus pagou, mas pela obra, eu e você, nós pagamos um preço. Agora, hoje, muitos não querem pagar preço. Muitos acham que é de qualquer maneira. Acordar de madrugada para orar, para entregar os irmãos na mão do Senhor, entregar um por um. Que isso, irmão? Você perder sua noite de sono. Mas Deus tem visto e contemplado, meus irmãos, tudo que nós fazemos. Não precisamos nos amostrar para ninguém. Não precisamos de agenda cheia, não. Não precisamos que alguém aplauda, não. Grande é Ele, poderoso é Ele, Ele é Senhor, Ele é aquele que vem buscar um povo santo, lavado e remido pelo sangue dEle. E muitas das vezes pensamos que somos tanta coisa. Mas na verdade, irmão, somos servos do Senhor. E temos que ser gratos por ser servo dEle. Por Ele ter nos aceitado. Por Ele ter nos resgatado de um mundo ímpio, perverso. E Ele ter nos aceitado e ter nos transformado, nos libertado, nos purificado, nos justificado e está nos santificando a cada dia, até aquele dia que nós vamos entrar na mansão celestial. Então eu dei mais ou menos uma visão do que era na época da irmã Nininha lá. E tem muita gente aqui, se eu falar, alguém conheceu a irmã Nininha? Pode levantar a mão? Alguém conheceu? Algumas pessoas, né? Conheceram. Mas, com certeza, tem outras mais que conheceram. E também uma visão do que é a congregação hoje, Poço de Jacó. E a congregação lá, irmão, não é assim, tem muita gente, não, pessoas vão passando lá, vão sendo curadas e vão embora. Pessoas vão passando, vão sendo tratadas e vão embora. Mas por isso você vai ficar triste, irmã? Claro que não, a obra é dele, quem faz é ele, eu não faço nada, você não faz nada, quem faz é ele é o dono da obra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A DAV 2025. E sempre anunciando o reino e avançando rumo à glória
celestial. Eu vou ler os 2 versículos que as irmãs, os irmãos, que foi o versículo 13 e 14, do capítulo 3 de Filipenses, que diz assim o versículo 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço e é, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu fui ver, fala sobre anunciar. O que é anunciar? É fazer saber, é publicar, é predizer, é anunciar o futuro. Isso significa anunciar. Quando Gabriel, o anjo Gabriel chegou a Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 32, ele estava anunciando o futuro. Jesus ainda ia nascer. Então, ele estava anunciando que Jesus ia nascer. E eu procurei também saber sobre reino de Deus. E o reino de Deus é um governo ou domínio em que tem Deus por soberano. Deus é soberano. E avançar é pôr-se avante, na frente, aproximar-se. Não posso perder tempo, eu preciso pregar o evangelho de Jesus Cristo, tempo e fora de tempo. Eu não posso perder a oportunidade. Em qualquer lugar nós podemos pregar a palavra do Senhor. Se nós estivermos numa fila de banco, alguém vai dar a oportunidade para a gente falar alguma coisa. Se nós estivermos, irmão, numa fila de hospital, sempre alguém vai dar a oportunidade para falarmos alguma coisa. Aonde quer que nós estejamos, nós vamos ter a oportunidade de falar de Jesus, do plano de salvação de Deus, porque muitas das vezes a pessoa não entende o que é, por que Jesus veio salvar, o porquê, como foi que aconteceu, qual é o plano de salvação, e nós podemos explicar, olha, Jesus é o Salvador da humanidade, Ele é o Senhor, e Ele deu a sua vida em prol da nossa. O sacrifício que Ele fez foi perfeito, não precisa mais nada para completar. E aí, quando nós vemos a epístola dos Filipenses, o tema dessa epístola é alegria de viver por Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha alegria de viver por Cristo. Você sabe o que é você ter alegria de viver por alguém? Você viver pela pessoa, a vida da pessoa. Ele tinha essa alegria de viver por Cristo. E logo no início, o título, ele vai dizer sobre os falsos, posso dizer falsos profetas. Aqueles que deturpam a palavra do Senhor. Os maus obreiros. E ele chega a dizer cães. Ele chama esses obreiros de cães. Mas quem eram esses obreiros da época? Na época, era o judaizante, que era cristão, e que dizia que aqueles que aceitavam Jesus teriam que se circuncidar. E o apóstolo Paulo dizia, não, a nossa circuncisão está no coração em Cristo, não precisa de mais nada, a salvação foi perfeita, o sacrifício foi perfeito, não precisa mais nada para completar essa salvação. E aí, ele vai dizer para os filipenses, para se guardar dos maus obreiros. E ele vai dizer, e a cultivar os frutos do Espírito.
Em Gálatas está falando sobre os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 a 26. Mas antes de falar desse fruto do Espírito, eu quero falar aqui no versículo 13, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Que coisas é essa que ficaram para trás? A vida mundana, as coisas que não prestam, as coisas que prejudicam a vida espiritual. O velho homem passou, a velha mulher passou, tudo se fez novo. É diferente, temos que andar em novidade de vida. Nós não podemos estar na presença do Senhor, mas continuar com a mesma mente, fazendo as mesmas coisas. Tem que haver uma mudança, tem que haver um novo nascimento. E ele vai dizer: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que alvo é esse, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. É a perfeita união do apóstolo Paulo com Jesus Cristo. Esse é o alvo. A perfeita união. O relacionamento dele para com o Senhor. E ele diz: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E que prêmio é esse? É a salvação completa. É a salvação final em Cristo Jesus, que todos nós almejamos alcançar naquele grande dia, quando a trombeta tocar, quando a voz de arcanjo soar, quando o brado de Jesus acontecer, que nós possamos estar preparados para subir ao encontro do Senhor nas nuvens. E termino daqui a pouquinho, eu vou só falar sobre o fruto do Espírito, que ele fala que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. E amar não é sentimento, amar é decisão. Eu decido amar você e eu vou amar você. Eu decidi, não é um sentimento. Louvado seja o nome do Senhor. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos ter a alegria do Senhor na nossa vida. Não é aquele crente que anda de cabisbaixo, sempre de cara fechada. Você não vê um sorriso, parece que está sempre ruim, está sempre mal as coisas. O crente tem que ser alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Paz. Mais um fruto, paz. Eu posso estar passando dificuldade, mas eu tenho paz dentro de mim. Eu posso estar passando necessidade, mas eu tenho paz dentro de mim. Eu posso estar passando por tribulação, mas eu tenho paz dentro de mim. A paz que excede todo entendimento está dentro de mim, porque o Espírito de Deus está dentro de mim e de você também. Longanimidade. E sabe o que é longanimidade? É ter a virtude de suportar com firmeza contrariedades que beneficia o outro. Deu para entender? É ter a virtude de suportar com firmeza contrariedades que beneficia o outro. Olha que coisa. Eu me sacrificar para beneficiar alguém. Isso significa longanimidade. E Deus tem sido longânimo para conosco, tá? Benignidade é ter compaixão, é ser dotado de características boas, como a generosidade, a benevolência. Isso precisa fazer parte de nós, irmão, que somos cristãos. Nós somos verdadeiros cristãos, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. Fé.
uma fé sobrenatural. Não é uma fé natural, que você não acredita que as coisas acontecem. Deus falou que isso aqui é um pedaço de ferro. Mas alguém vem aqui e diz assim, não, não é. Isso aqui não é um pedaço de ferro. Mas Deus falou que é. Se Ele falou que é, é. E ponto final. Deus falou que é. Ferro é ferro. Eu creio. Eu acredito. Eu tenho fé. O fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza das coisas que se não vê. Isso é fé. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mansidão. Eu sou mansa, tá, pastor? Eu sou mansa. Nós somos mansos, né, pastores? Né, pastores? Somos mansos, né, igreja? Somos mansos. Mas pisa no pé para ver a mansidão. Como é que a mansidão parece que vai embora? Se pisar no meu pé, irmão, você não tem uma nova vida? Nós não temos uma nova vida? Nós não fomos transformados? Nós não fomos libertos? Por que nós não passamos por cima de muitas coisas para poder estar bem com o Senhor e com os irmãos? Aleluia. Estou doutrinando a igreja não, tá, irmão? Para doutrinar tem o nosso pastor aqui. Aleluia. Domínio próprio. Eu tenho que pensar antes de responder. Eu preciso parar e saber o que Jesus faria. Porque ter domínio próprio não é brincadeira, não. Mas é fruto do Espírito. E se eu e você somos cristãos, nós temos que ter o domínio próprio, sim. É para nós. Não é para aquele que está lá fora que não conhece a Jesus. É para a igreja do Senhor. É a igreja que vai subir. Precisa ter fruto do Espírito Santo. Irmãos, que o Senhor nos abençoe na noite desse dia. Que o Senhor continue fortalecendo a nossa vida diante da presença dEle. E que daqui a pouquinho nós vamos estar com Ele. Da cachorra. Oh, aleluia! Daqui mais um pouquinho de tempo, nós veremos o amado das nossas almas. Aquele que deu a sua vida por nós. Aquele irmão que não mediu o esforço de estar ali, aquele sofrimento, para salvar a nossa alma. E quando muitas das vezes a gente vê alguém, por qualquer coisa, dizer assim, não sou mais crente. Está aqui meu cartão de membro, não quero mais servir. Mas que crentes somos nós, que por qualquer coisa trocamos a nossa salvação, que custou um preço alto de sangue inocente. Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Glórias a Ele. Honras a Ele. Que todo louvor, toda glória seja dada ao Senhor, ao dono da nossa vida. E eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. Fique de pé, igreja. Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Mudou meu viver.
nosso viver. Vamos em frente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. sim, diferente hoje é o meu O amor só conheci em canções que falavam sem ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu Meus amados, eu quero convidar os pastores, dirigentes das congregações, todos venham aqui à frente, perfilem aqui, por favor. E eu quero dizer que eu nasci nesse ambiente. E eu quero dizer, por exemplo, que uma certa vigília lá na Manininha, enquanto o Senhor, aspas, falava, e daqui a pouco ela diz: o Senhor não falou nada até agora. Você entendeu o que eu estou dizendo? E ela, com a autoridade do Espírito de Deus, ela disse: pode parar, porque até agora o Senhor não falou nada. A palavra de Deus é poderosa. E a palavra que Deus que fala, eu tive o privilégio de nascer nesse berço. Eu tinha 2 dias de crente, não sabia absolutamente nada o que significava, né, pastor Fonseca? Nada o que significava, por exemplo, ser ungido. E o Senhor, usando aquela mulher de Deus, ela disse: olha aí meu ungido. Olha um rebanho que eu coloquei nas mãos dele para ele cuidar. E tu tens que cuidar. Os anos passaram e chegou a época. E a gente precisa estar atento para discernimento da voz do Senhor. O Senhor falou poderosamente aqui, pastora Sônia, usando a senhora. E é bom que a igreja conheça a sua história. Por isso que, propositalmente, eu queria, nesse 64º aniversário da igreja, ouvir a palavra de Deus com alguém que esteve desde o início e conhece. Vocês ouviram Deus falando através do pastor Anderson? Vocês ouviram o Senhor falando através da pastora Sônia? Vocês ouviram o Senhor falando através da nossa irmã Marinete, o testemunho? Esse Deus ainda fala. E quando vinha barulho estranho, a irmã Nininha dizia, ela era certeira: isso é barulho de lata velha. Quem era de lá sabe. Quem esteve lá sabe. Era assim ou não era, pastor Fonseca? Isso é barulho de lata velha. É necessário discernimento. E o Senhor, quando Ele fala, Ele deixa tudo muito claro.
e não projeta ninguém, a não ser o nome dele, para a glória dele. Sabe por que eu chamei os pastores para virem aqui? Eu quero pedir às esposas para estarem do lado deles aqui. Quero pedir os filhos dos obreiros que estão aqui no púlpito, as esposas, para virem aqui para o púlpito, por favor. Aleluia. Você vai entender por quê. O Senhor começou uma boa obra e Ele não parou. Quando Ele disse para a irmã Sônia, por que você abandonou aquilo que eu mandei você fazer? Não foi exatamente essa palavra, mas a ideia foi essa. Ele queria e ainda quer continuar a obra dele, do jeito dele. Miriam, você é a continuação da tua mãe. E ela é a continuação da tua avó, que você conheceu também. Você vai, junto com a igreja vai estender as mãos para cá, para o ministério da igreja. Eu vou orar, mas antes eu quero receber oração da igreja e despertar a igreja para discernimento, prontidão, nunca brincar com coisa tão séria e saber que o Senhor ainda não mudou e nunca mudará, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Miriam, chegue para cá, minha filha. Vocês sabem que essa moça aí, ela é filha da nossa querida irmã Sônia, seu esposo, Djalma, e Deus tem levantado para dar continuidade a essa obra. Bruno, venha para o lado dela, tua esposa, e você vai orar, viu, Miriam? Você vai orar pelo ministério da nossa igreja. Bruno, colado com a tua esposa aí. Toma o microfone, minha filha. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, te entregamos, Senhor amado, nesse momento, Pai amado, teus filhos que aqui estão. Pai, tu conhece cada um que aqui está, Senhor amado, melhor do que nós mesmos. Tu conheces, Senhor amado, por dentro e por fora. Tu sabes, Senhor amado, o coração, a mente, a alma, a dificuldade que os teus filhos têm tido, Senhor. Tu sabes, Senhor amado, que eles têm entregue, Senhor amado, em tuas mãos. Tu sabes a responsabilidade que tu tens chamado cada um que aqui está. Senhor amado, toma eles em tuas mãos. Senhor amado, toma ele em tuas mãos. Senhor amado, toma eles em tuas mãos. Senhor, que nesse momento toda preocupação, todo cansaço, Senhor, todo problema de saúde, Pai, porque a saúde, Senhor amado, dos teus filhos, muitas das vezes, é um motivo que tem feito eles parar, mas a poder no teu sangue, Senhor amado, a poder no teu nome, Pai amado, chama cada um deles no mundo espiritual nesse momento. Pai amado, desce com o teu poder, desce com o teu bálsamo, Pai. Segura firme na mão de cada um e mostra a eles que tu está com cada um deles todos os dias, até a consumação do século. Senhor amado, vai dando discernimento à tua igreja através dos teus filhos, que os teus filhos, Senhor amado, sejam um instrumento nas tuas mãos. Senhor amado, que cada um desses que aqui estão, Pai, venha sentir, Pai, um renovo da tua parte. Venha, Senhor, tirar todo o cansaço nesse momento. Venha, Senhor amado, trabalhar neles e através deles, Senhor. Faça fluir, Senhor, como rios de águas vivas. Senhor amado, nas tuas mãos. Faça
dá fruto, Senhor amado, para a tua obra. Pai amado, mostra a eles o caminho a seguir. Mostra a eles, Senhor, a palavra que tu quer revelar. Mostra a eles, Senhor, que o quarto, Senhor, ainda tem poder. Que quando a gente ainda fecha a porta do quarto e desce para falar contigo, tu ainda ouve e responde. Espírito Santo de Deus, sopra a paz sobre a vida deles nesse momento. O teu Espírito que faz fluir a tua obra. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Continua levantando esse exército. 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 Continua levantando esse exército na tua casa, Pai. Onde muitos estão achando que vai parar, que não está aguentando. Espírito Santo, nesse momento, dá um bálsamo, um renovo, uma força sobrenatural para os teus filhos e para a tua filha que falou conosco a tua palavra nessa noite. Desce, Senhor, e faça fluir. Faça fluir, Pai, neles através de Ti, Pai. É o nosso clamor nessa noite. É o nosso clamor nessa noite. Vai de encontro também com teu filho lá na África nesse momento, que também é componente aqui, Pai, da tua casa. Vai renovando lá. Tu és o Deus que renova aqui, renova lá. Tu és o Deus que trabalha aqui e trabalha lá. Tu és o Deus que fecha a sepultura aqui e fecha a sepultura lá. Opera, porque Tu és o Deus que não mede esforços e não cansa de trabalhar. É o que a Tua igreja clama nessa noite. Faça fluir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, obreiros, estenda as mãos para a igreja. Nós vamos orar pela igreja agora. Querido Pai, bendito Deus. O Senhor é quem nos trouxe até aqui. Te conhecemos por bondade, porque Tu te fizeste conhecido a nós. E o Senhor que nos trouxe até aqui, nos tem chamado para abençoar a Tua igreja. Nós, como obreiros da Tua casa, estendemos as mãos abençoando a Tua noiva. Somos encorajados, animados, fortalecidos, abençoados pela oração da Tua igreja. Mas também fomos chamados para abençoar a Tua noiva. Deus, estende a Tua mão poderosa. Quebra todos os laços e embaraços contra a Tua igreja, contra as famílias, contra todo engano e contra todas as setas que se levantam contra o conhecimento da Tua palavra. Deus, estamos vivendo um momento de grande dificuldade na terra, mas a Tua noiva está com os olhos fitos no céu e ao mesmo tempo está atenta para os sinais que mostram a brevidade da Tua vinda para arrebatá-la. Te agradecemos pela salvação preciosa e te pedimos, Santo Deus, que continues guiando a Tua noiva no caminho reto e que ao olharmos tudo o que está acontecendo, estejamos atentos para o momento em que estamos vivendo e que o Teu nome em nós e através de nós continue sendo glorificado.
Te rogamos assim, Pai Santo, e te agradecemos no precioso e doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora você olha para esse irmão que está ao teu lado, dê os parabéns a ele, dizendo: Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Parabéns para você. Aleluia, por estares na casa do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos dar aquele parabéns no capricho, no 3. Mas escuta, vocês estão percebendo esse lindo bolo? Nós vamos comê-lo? Não, esse aqui não. Mas ao terminar o culto, as irmãs da UFADAV estão com a mesa posta. Está aqui, irmã Ivanice, na lateral. A mesa posta aqui na lateral, os irmãos vão saindo, pegando o bolo e se confraternizando. Não terminou o culto ainda. No 3, família do pastor Celso, ali pertinho deles dois, pastor Paulo, Renato, Paulo Vitor. Júlio César está aí, não, né? Ok. No 3, irmãos, no capricho, nós vamos dizer parabéns, tá bom? Vamos lá? Contagem regressiva. 1, 2, 3. Parabéns! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Retornando o microfone ao pastor Celso. Aleluia. Meus amados, nós faremos agora a oração final. Você já cumprimentou o irmão, já deu os parabéns a ele. Ele não completou 64 anos, não, de idade. Mas pode me dar parabéns, dizendo: pastor, parabéns pelos seus 64 anos de idade. Eu vou dar pulo de alegria, que eu já passei muito desse negócio. Mas nós vamos nos confraternizar. Nos confraternizamos em Cristo e estaremos encerrando com oração final e todos cantando a bênção apostólica em nome de Jesus. Pastor Fonseca, por favor, querido, o senhor é um dos veteranos também. Venha fazer a oração final em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do seu irmão. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Deus, pelo Seu grande amor, pela Sua grande misericórdia, Pai, por esses 64 anos, meu Senhor, aqui dessa igreja, na Tua santa e gloriosa presença, Te adorando, Te louvando, Te glorificando o Teu nome, Te agradecendo, ó Deus, por tudo aquilo, Pai, que Tens concedido a cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, que nós não temos palavra de agradecimento a Ti, meu Senhor, por tudo aquilo que tem concedido a cada um de nós, Senhor. Mas aqui estamos para dizer a Ti, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, Pai, neste planeta. Nós Te louvamos e glorificamos e exaltamos o Teu santo e glorioso nome, Pai. Continua conosco, fica conosco, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos à bênção apostólica. E a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém.
E a vitória é nossa. A Davi, em 2025, anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial. Que Deus te abençoe, terminado em nome de Jesus.